usurpadora. Carlos Daniel chama Leda para beberem. Ela diz que adora quando ele bebe, porque ele fica mais solto. Lalinha observa Stephanie de casa. Stephanie pergunta a Donato o que a Paola fez com ele. Donato diz que ela brincou com ele e a ameaçou, dizendo que contaria tudo para o Carlos Daniel se ela não voltasse para ele. Stephanie segue dizendo que Carlos Daniel não está ali. Ela diz que se ele quiser, pode ir amanhã na fábrica denunciar essa vagabunda para o seu irmão. Rodrigo avisa Patrícia que Paola veio em casa suplicar para ele voltar para a fábrica. Rodrigo diz que Paola o chamou de covarde e disse que ele deveria honrar o nome Bratio. Patrícia pergunta o que ele fará. Ele diz que voltará à fábrica apenas com a condição de Paola não ir lá. Rodrigo diz que Paola foi viajar e disse que foi conseguir clientes e dinheiro para a fábrica, mas acredita que ela foi conseguir amantes. Durante sua viagem, Paulina conversa com alguns clientes e fala sobre a qualidade da sua cerâmica. Os clientes dizem que o preço do produto está caro e gostariam de comprar mais barato. Ela agradece e tem uma ideia. Carlos Daniel diz a Leda que seu amor pela Paola está morrendo e ela está fazendo coisas estranhas. Seus filhos amarem ela mais do que ele. Leda diz que crianças esquecem rápido das coisas. Ele diz que está pensando no divórcio. Carlos avisa Leda que Paola foi viajar e está muito perturbado. Donato ressalta a Stephanie que irá à fábrica desmascarar Paola para o Carlos Daniel. Stephanie agradece a ele e conta que aquela casa é um inferno graças a Paola. Ele dá a sua palavra do que vai fazer e se retira. Stephanie chama Lalinha de fofoqueira e diz que Paola vai se lascar quando voltar de viagem. Carlos Daniel e Leda passeiam como se fossem um casal. Carlos Daniel diz que Paola mudou demais, porque antes era alegre e divertida, e agora é séria e quer trabalhar na fábrica. Ele diz que antes ela o amava, mas agora se tranca no quarto. Leda pergunta por que ele não tenta recuperar esse amor. Leda diz que os ciúmes dão resultados. Leda pede que ele finja a Paola que se apaixonaram e que podem até se casar. Os dois se beijam. Willy volta para casa. Stephanie decide fofocar para ele. Leda pede a Carlos Daniel para agirem como apaixonados e terem uma relação séria. Ele diz que isso não vai funcionar. Leda ri e insiste para ele fazer o que ela pede. Os dois ficam de carinhos. Paulina faz uma ligação para um cliente e diz que acabou de terminar sua última reunião de negócios, de vendas, e amanhã viajará para a cidade dele. Paulina fica feliz por estar tendo boa sorte. Carlos Daniel tem medo dos seus filhos descobrirem seu romance com Leda. Ela diz que podem ser discretos e só saberão as pessoas que eles quiserem. Leda diz a Carlos Daniel que gosta dele, mas o vê tão abalado que prefere que ele se resolva com Paola. Carlos Daniel aceita a proposta de Leda. Ela se alegra. Leda diz que Paola vai sofrer de ciúmes por ele e vai se ajoelhar aos pés dele. Eles aproveitam a música enquanto bebem. Stephanie diz a Willy que seus irmãos receberam uma proposta de venda de parte do terreno da fábrica. Willy aconselha ela a aceitar, caso paguem bem. Willy pede que Stephanie seja firme e aceite um bom dinheiro. Stephanie cai nas manipulações de Willy e aceita fazer tudo o que ele pede. Stephanie avisa Willy que Paola viajou no exato momento para se salvar. Stephanie diz que acontecerá algo muito grave e vai se vingar da vagabunda. Carlos Daniel e Leda chegam ao apartamento. Ele se sente tonto. Leda diz que o levará para o quarto. Carlos Daniel pede água. Leda pega um copo d'água para o primo. Ela vai até ele e vê que ele dormiu. Leandro leva para Lalinha um telegrama de Paola que chegou na fábrica, que é para a Dona Piedade. Lalinha diz que entregará. Os dois se conhecem e se dão bem. Stephanie diz à vovó que Paola deve ter ido gastar dinheiro, mas o que a espera é muito grave. Stephanie diz que antes de Paola os deixar na miséria, vai pedir sua parte na herança. Piedade diz que ninguém vai dividir herança nenhuma enquanto ela não morrer. E não pensa em morrer tão cedo. Lalinha entrega para Piedade uma carta de Paola para ela. Carlos Daniel se recupera. Leda diz a Carlos Daniel que ele acabou dormindo e infelizmente não fizeram amor. Carlos Daniel diz que isso vai acabar acontecendo, caso Paola não volte para ele. Eles se beijam e ele sai. Leda quer ir com Piedade, lê uma carta de Paulina, onde ela diz que está conversando com vários clientes e não tem sido nada fácil.
Ela pede que Piedade acalme Carlos Daniel, que está mal pela sua viagem. Carlinhos pergunta ao pai quando a mãezinha vai voltar, pois sente muita falta dela. Carlos Daniel diz que os homens não podem ser sentimentais. Ele revela que gosta mais da sua mãe do que de todos. Carlos Daniel ressalta que um dia Paula pode ir embora para sempre. Carlinhos diz que a mamãe nunca vai deixá-lo porque os ama muito. Ele entra na casa. Adelina diz a Carlos Daniel que Piedade quer que ele vá ao quarto dela. Piedade diz que recebeu um fax da Paola e ela disse que tudo vai muito bem. Carlos Daniel diz a Piedade que vai conversar seriamente com Paola e podem acabar se divorciando. Paulina fala com outro cliente e oferece boas ofertas e diz que podem abaixar os preços. O senhor Pereira diz que terão muito prazer em retomar suas relações com a fábrica Bratio. Ele elogia Paulina como boa agente de venda. Ela se retira. Piedade pensa que Carlos Daniel está falando bobagem. Ele diz que se Paola não mudar, pedirá o divórcio a ela. Piedade ressalta que Paola está ajudando muito. Ele diz que não quer que ela continue ajudando. Piedade diz que Paola tem um novo conceito moderno de como deve ser como esposa. Piedade percebe que Carlos Daniel está assim, porque Paola está negando ele na cama. Carlos Daniel diz que está disposto a se separar de Paola. Adelina diz a Stephanie que Carlos Daniel está muito triste. Ela diz que sofre muito com isso e ele é como seu filho. Adelina diz que Paola não tem compaixão por Carlos Daniel. Stephanie diz que logo Paola será castigada. Adelina diz que ele está dando em cima de Carlos Daniel. Stephanie torce para o irmão terminar com a vagabunda da Leda, que é menos pior do que a Paola. Piedade diz a Carlos Daniel que não seria bom ele se separar de Paola, pois os filhos dele e todos sofreriam. Ele diz que não quer se destruir ao lado de uma mulher que se tornou fria e se afastou dele. Minutos depois, Carlos Daniel vai até a fábrica trabalhar. Donato está ali, sentado, e o chama. Stephanie diz a Willy que a viagem da Paola o deixou abandonado. Stephanie diz que quando Paola sair dali, não vai levá-lo com ela. Willy diz que Paola não sairá dali e não duvidaria de vê-la vestida igual Stephanie futuramente, caso Paola continue assim tão virtuosa. Willy diz a Stephanie que mulheres virtuosas não são forte do seu cunhado. Donato diz a Carlos Daniel que veio dizer a vagabunda da esposa que ele tem. Stephanie diz a Willy que não sabe o que o prende ali. Ela pede para ele procurar outra. Donato diz a Carlos Daniel que Paola é uma sem-vergonha, uma mulherzinha. Carlos Daniel se irrita e acerta vários socos em Donato. Stephanie diz a Willy que ele entrou na corrente do ódio contra Paola e mulheres como ela recebem isso. Willy aconselha Stephanie a imitar Paola, porque um homem quer uma mulher tipo Paola. Ele chama Stephanie de sombra do mal. Ele diz que às vezes acha que a ama, mas depois vê que não, pois ela matou todas as suas ilusões. Stephanie fala que também perdeu as ilusões com ele quando ele começou a ficar com Paola. Ela diz que não há tormento pior que isso. Ela tenta fazê-lo lhe entender, mas ele não consegue. Então ela chora. Ele diz que não quer mais falar disso. Ela tira o óculos e chora. Carlos Daniel quebra Donato na porrada e o expulsa da fábrica Bratio, sem que ele consiga dizer nada. Paulina não consegue apoio de um pessoal para clientes. Ela lamenta. Paulina diz pensando: a vida dá tantas voltas. Há alguns meses eu era só uma empregada num banheiro de mulheres. E agora eu tô ocupando o lugar de outra e apaixonada por um homem que não me pertence. O que será que aconteceu com a Paola Bratio? Paola está se recuperando a cada dia mais. O doutor informa ela que o caso dela foi um milagre, e foi um milagre salvarem a vida dela. Carlos Daniel retorna da fábrica estressado. Stephanie desce as escadas e pergunta se ele recebeu a visita de alguém lá, e se sabe quem é a Paola de verdade. Carlos Daniel pega a irmã pelo braço e pergunta se ela mandou aquele homem pra lá. Ela nega. O doutor diz a Paola que estão num bom caminho e em 2 ou 3 meses ela voltará a ser a mesma de antes do acidente. Stephanie diz a Carlos Daniel que o Donato veio procurá-lo ali e disse coisas desagradáveis de Paola. Por isso, sugeriu dele ir à fábrica. Carlos Daniel diz que não deixou ele falar e quebrou a cara dele. Carlos diz a Stephanie que se descobrir ela metida nisso, não vai perdoá-la. No hospital, Paola pergunta ao doutor sobre Alexandre. O doutor diz que ele não voltará a andar, jamais. Paola fica com pena. Já de noite, Carlos Daniel está deitado em sua cama e pensa nas palavras que Donato disse sobre Paola.
Ele diz que tudo isso só pode ser uma calúnia. Piedade vai até Carlos Daniel e sugere falarem de Paola. Ela pergunta se ele quer se divorciar de Paola para se casar com Leda. Carlos Daniel diz que se divorciar de Paola, não se casará com outra tão cedo. Ele diz que não pode continuar se sacrificando em viver com uma mulher que se tornou fria para ele. Na manhã seguinte, as crianças brincam. Lalinha pega um buquê de rosas que seu Chico colheu. Carlos Daniel está de saída. Lalinha diz que Paola chega hoje e pergunta se ele irá ao aeroporto recebê-la. Ele não diz nada e sai. Carlos Daniel pede para Pedro buscar sua esposa no aeroporto. Lisete e Carlinhos pede para irem com o chofé, mas Carlos Daniel não deixa. Carlos Daniel vai à casa de Leda. Eles se beijam. Leda diz que sabia que ele viria. Carlos Daniel diz que a companhia dela o faz bem. Leda aconselha ele a dizer a Paola que está ali visitando, para fazer ciúmes nela. Paulina desembarca no aeroporto e vê que Carlos Daniel e as crianças não estão ali. Ela fica triste. Paulina pede a Pedro para irem. Carlos Daniel fala com Leda, que quebrou a cara do Donato, pois ele entrou lá na empresa, sujando a imagem da sua esposa. Carlos Daniel crê que isso seja uma infâmia. Ele supõe que foi Stephanie quem armou tudo isso. Leda pede para ele esquecer isso. Ela pede que ele seja indiferente com Paola e que não volte para casa hoje, ou que só volte mais tarde. Cacilda conta uma história para Lisete e Carlinhos. Paulina finalmente retorna à casa e abraça os filhos. Paulina diz a Cacilda que correu tudo bem. Ela diz às crianças que foi uma viagem a trabalho. Carlinhos diz à mãe que o pai não está em casa. Paulina se enche de tristeza. Ela decide voltar para casa e, enquanto anda até a porta, observa as crianças, com um olhar melancólico. Paulina abraça Piedade, que fica feliz pelo retorno da filha. Paulina diz que a viagem foi bem, mas está cansada. Ela diz que Carlos Daniel não lhe buscou no aeroporto. Piedade diz que acha que ele foi ver Rodrigo. Piedade pede que ela vá descansar e que troque de roupa. Paulina pergunta a Lalinha sobre Carlos Daniel. Lalinha diz que imagina que ele foi para casa de Leda. Donato está todo inchado. Ele fala para o amigo que Carlos Daniel é um corno idiota e nem sequer lhe deixou dizer nada. Ele ressalta para o amigo que Carlos Daniel confia cegamente em Paola. Donato diz que Paola vai lhe pagar. Paulina fica triste ao saber que Carlos Daniel está com Leda. Lalinha diz que Leda persegue Carlos Daniel e sempre liga, e certeza que ele deve estar lá. Lalinha pergunta se ela se divertiu muito. Lalinha aconselha Paulina a cuidar bem da pele, pois do jeito que Leda tá com Carlos Daniel, é perigoso ela perder o Carlos Daniel. Paulina diz que acredita que Leda não tirará Carlos Daniel dela. Leda e Carlos Daniel se beijam e ficam abraçados no sofá. Paulina sai do banho e diz que precisa saber onde Carlos Daniel está, porque é a esposa dele. Paulina liga para Patrícia. Ela diz que voltou há pouco e pergunta por Carlos Daniel. Patrícia diz que ele não está na sua casa. Paulina se preocupa. Agora sim, ela tem certeza que Carlos Daniel deve estar na casa de Leda. Xavier aconselha Donato a deixar Paola em paz. Donato diz que está confuso, pois às vezes Paola parece uma usurpadora e em outra hora parece a mesma, só que mudada. Paulina liga para Leda e pergunta por Carlos Daniel. Leda diz que ele veio porque quis. Leda pergunta se ela quer falar com ele. Paulina fica séria.